Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez se chama A Colônia, lançado em 2021. O filme começa com uma nave espacial pousando na Terra. Os passageiros são humanos que migraram para Kepler-209 porque a humanidade exauriu os recursos da Terra ao ponto que ela se tornou incapaz de sustentar a vida. Agora 2 gerações se passaram e os humanos iniciaram o projeto Ulisses com a missão de retornar à Terra. O Ulisses 1 se perdeu logo após chegar à Terra e agora o Ulisses 2 está pousando com o mesmo objetivo. São parte desta missão Blake, Tucker e Holden. O módulo de aterrissagem cai na água e Blake abre a porta da cápsula. Após tirar Holden, ela volta e dá uma máscara de oxigênio para Tucker, e depois sobe sozinha para respirar um pouco. De volta à superfície, ela se arrasta até Holden, mas percebe que ela está morta. Blake injeta adrenalina em si mesma e consegue se levantar. Ao olhar ao redor, ela vê que o mundo agora é um vasto deserto. A mulher volta à cápsula e abre a porta onde encontra Tucker vivo, mas ele não queria tirar sua máscara. Blake avisa que o ar é respirável e não há radiação. Ela o examina e constata que ele está bem, mas quando ele pergunta por Holden, Blake diz que ela morreu. Tucker se injeta com a adrenalina e logo após isso ambos decidem coletar dados. Quando Tucker tira o cinto e sai, ele percebe que sua perna está bem machucada. Isso significa que Blake precisa sair sozinha para coletar os dados. Enquanto Blake caminha sozinha, sem encontrar nada, Tucker liga o computador dentro da cápsula. Eles se comunicam por rádio e quando a protagonista examina a água, a leitura sugere que ainda há vida, o que era inesperado já que não previu encontrar nenhum sinal de vida ali. Ela também encontra algumas formas de vida marinhas, vivas, e Tucker pede para que Blake analise a sua fertilidade visto que já estão longe da radiação do planeta Kepler há algum tempo. Blake pensa que seja cedo para fazer isso, mas como Tucker está no comando, ela faz o teste que dá negativo. Eles querem enviar os dados coletados, mas a próxima janela de transmissão só se abre em 4 horas. Nisso, uma densa névoa rapidamente se aproxima. Tucker dispara um sinalizador para guiá-la de volta até a cápsula. Ele está inquieto por causa da névoa e, de repente, o homem vê uma pessoa se aproximando de sua nave. Tucker fica em pânico porque não deveria haver humanos ali e Blake corre até a cápsula. A pessoa que tentou invadir o módulo acaba levando um tiro no rosto de Tucker. Blake corre o mais rápido que pôde até que vê alguns humanos próximos à cápsula. De repente, eles chegam por trás dela e a nocauteiam. A protagonista acorda dentro de um poço com água e encontra Tucker lá também. Ela tenta escalar para sair dali, mas ao alcançar uma fresta e pedir ajuda, ela escorrega e cai. De repente, uma corda desce do alto e ela começa a subir por ela. Ao chegar ao topo, eles a puxaram para fora e a arrastaram para algum lugar. Ela não entende a língua deles. Blake é levada até o homem que levou um tiro de Tucker. Os humanos pedem para ela curá-lo. Ela diz que precisa de seu equipamento médico para fazer isso, mas eles não a entendem até que uma mulher chamada Narvik aparece e fala em inglês com a protagonista. Narvik leva Blake de volta à cápsula e quando ela tenta pegar sua bolsa, percebe que aquelas pessoas destruíram tudo. Narvik a puxa violentamente para fora, mas entrega a bolsa de Blake. A protagonista primeiro remove os estilhaços do rosto do homem e em seguida ela borrifa espuma nele, fazendo a cicatriz desaparecer como mágica. Com o sujeito sendo curado, os humanos mandam Blake de volta para a cela e ela encontra Tucker muito ferido e em estado de delírio. Ela o acorda e conta sobre as pessoas, dizendo que elas possuem bebês e crianças ali. Eles precisavam avisar Kepler sobre isso, mas o problema é que a comunicação foi destruída. Blake acha que podem encontrar o Ulisses 1, a primeira nave enviada, e enviar uma mensagem por lá. Tucker, percebendo que só a atrasaria, ordena que Blake encontre a Ulisses 1 e envie a mensagem para Kepler de lá. Em seguida, o homem engole um comprimido que tira a sua vida. Blake se lembra de seu pai que lhe deu uma caixa de fósforos quando era pequena. Ele disse para ela continuar acendendo os fósforos, pois eles estariam juntos novamente antes que acabassem. Acontece que o pai de Blake foi um dos participantes da Ulisses 1. A protagonista ainda tinha a caixa de fósforos que o pai lhe deu. Após comer alguma coisa visando restaurar sua energia, Blake começa a procurar por uma saída. Só que de repente o poço começa a encher de água. Ela tenta subir, mas a entrada está fechada. Então o homem que ela salvou antes dá passagem para ela. Eles caminham pela água e entram em um dos barcos. Naquela noite, Tucker tem um funeral apropriado. Blake observa algumas mulheres cuidando de seus bebês e sente uma certa inveja, visto que não pode ter filhos devido à radiação de Kepler.
Ela se lembra do tempo que passou com o pai no laboratório. Ele falava sobre a Terra, como os humanos a destruíram e como não podiam mais ficar lá. O homem tenta cultivar plantas em seu laboratório. Quando Blake acorda no dia seguinte, os humanos a jogam de volta no mesmo buraco e as crianças pregam peças nela. Blake tenta conversar com Myla dizendo para a menina de onde veio, isto é, Kepler. Apesar da barreira da língua, Blake consegue comunicar que está ali porque não há mais bebês em Kepler. Ela então pede a Myla que lhe traga o seu biômetro. Algum tempo depois, 3 mulheres pularam no poço com um bebê. A protagonista não tinha ideia do que estava acontecendo, mas quando consegue ter um vislumbre do que se passava lá fora, ela vê várias pessoas lutando. Quando a confusão diminui um pouco, Narvik abre a escotilha e joga uma corda para as mulheres. Acontece que Myla tinha sido sequestrada pelos invasores e Narvik iria atrás da menina, que no caso era filha dela. Blake pega alguns suprimentos e decide ir junto da mulher nessa missão. Após uma longa caminhada, as duas descansam um pouco para comer e beber. Neste momento, as mulheres ouvem os gritos de Myla à distância. Elas seguem em direção ao som e avistam os sequestradores colocando os reféns em um barco. Blake tem uma ideia. Ela pede para Narvik disparar um sinalizador para distrair os sequestradores. Desse modo, Blake consegue nadar até o barco e sobe a bordo. Ela encontra suas coisas, mas os sequestradores acabam voltando muito rápido, fazendo com que a protagonista tenha que se misturar aos reféns. Os sequestradores levam aquelas pessoas até um antigo estaleiro. Naquele lugar vemos pessoas trabalhando, construindo várias coisas e fazendo reparos. Os prisioneiros são ordenados a formar uma fila. Um homem chamado Palen desce, escolhendo pessoas que podem trabalhar. Ele leva Myla também. Ao ver a arma estranha que veio com aquelas pessoas, ele pergunta a quem pertence. Percebendo que era de Blake, ele a leva até o seu líder. O líder é o Ser Jorah Mormont, do Game of Thrones. Na verdade, o nome dele no filme é Gibson. Ele era capaz de falar inglês e, mais que isso, é revelado que aquele homem era o capitão da Ulysses 1. Blake diz para ele que precisa encontrar seu biômetro e a nave Ulysses 1 para transmitir o sinal, mas Gibson a informa que ela foi destruída durante uma rebelião dos habitantes da Terra. Ele também diz que o pai dela tinha morrido. Gibson, em seguida, a leva para ver a represa que ele está construindo, a fim de gerar energia sustentável. Ele diz que aquela obra tinha sido projetada pelo pai dela. Algum tempo depois, a protagonista é enviada para seu quarto, onde poderia descansar um pouco. Na manhã seguinte, ela toma banho e de repente percebe que está menstruada. Isso a deixa muito perplexa e feliz, pois significava que tinha se tornado fértil. Ela se veste e vai para uma sala de aula onde Gibson está ensinando as crianças. Mais tarde, caminhando pelo corredor, Blake vê Neil, que não está na aula porque tem aulas particulares. Ele mostra uma planta para Blake. Ela ficou maravilhada ao ver que uma planta era capaz de crescer ao ar livre novamente. Isso, na perspectiva dela, traz uma grande esperança para a sobrevivência da humanidade. Neil conta que aprendeu bastante sobre plantas através de um homem que fica em uma cabine perto da sala de máquinas. Blake acha que sabe quem é e decide ir até o lugar. Chegando lá, ela espreita pela janela e de repente Gibson aparece, se desculpando por mentir. Acontece que o pai dela estava lá dentro porque foi ele quem fez os terrestres se rebelarem contra Gibson, porque tinha se apaixonado por uma mulher. Gibson abre a porta para ela, que entra para falar com seu pai. Os dois se abraçam e Blake quer saber por que ele os traiu por uma mulher, mas ele diz que o objetivo era impedir a missão, por acreditar que ninguém de Kepler deveria voltar para a Terra. Chateada com aquilo, Blake sai dali. Gibson se aproxima dela, falando sobre o pai da protagonista. Nesse momento, quando Blake vê uma estação meteorológica, ela pensa em usá-la para transmitir um sinal para Kepler. Gibson diz que não há motivo, já que eles não poderiam se reproduzir ali. Só que Blake fala que após voltar para a Terra, ela se tornou fértil novamente. Naquela noite, Gibson e sua família jantam com Blake. A esposa de Gibson e mãe de Neil está muito feliz por Blake ter se juntado a eles. No meio do jantar, a luz apaga e Pailing entra correndo e diz que alguém desligou os geradores. Ele carrega sua arma e manda Blake ir para o quarto, mas ela o ignora e sai pelo corredor até ser abordada por Narvik, que estava procurando por Myla. As duas vão até onde Myla estava e chegam até este dormitório cheio de crianças. Alguns soldados aparecem e inicia-se uma briga, sendo que Pailing aparece armado para deter Narvik. Ele dá um chute na mulher e quando Blake pede para ele parar, Pailing a chuta com mais força.
A mulher é levada dali, mas antes que isso aconteça, Narvik avisa Blake que as meninas foram levadas por aquelas pessoas e, portanto, ela não deveria confiar em tais indivíduos. Mais tarde, Blake fala com Gibson e ele diz que Narvik é uma das rebeldes que se voltaram contra eles. Gibson diz que estava sequestrando as meninas dos rebeldes porque logo elas estariam em idade fértil e isso seria propício para quando as pessoas de Kepler voltassem para a Terra, pois possibilitaria a continuidade da reprodução humana. Além disso, o homem enfatiza que irá executar Narvik por seus crimes na manhã seguinte. Blake percebe o seu biômetro dentro de um dos brinquedos de Neil e o pega. Quando ela volta para o seu quarto, acaba por encontrar Myla escondida no armário. Pullen entra no quarto e Blake precisa esconder Myla do sujeito. Acontece que Pullen tenta abusar da protagonista, só que ele acaba escutando um barulho no armário. Quando vai investigar, Blake age rapidamente, ela o beija e em seguida coloca uma pílula letal na boca do homem, o mesmo tipo que Tucker tinha tomado antes. Blake, agora armada, sai do quarto com Myla. Elas descem até a sala de máquinas e Myla distrai o guarda, permitindo que Blake o nocauteie. As duas libertam os prisioneiros, incluindo Narvik. Todos correm para fora e Blake dá uma arma para Narvik para que ela também possa lutar. No caminho, elas têm que resgatar outras meninas e tem outra coisa, Blake queria libertar seu pai. Ao chegar lá, ela vê seu pai olhando pela janela na direção de Gibson, que está se dirigindo para a estação meteorológica. Blake percebe que Gibson encontrou o biômetro dela e tem como objetivo enviar o sinal para Kepler, visto que aquela era uma prova de que os habitantes de Kepler poderiam se reproduzir na Terra. Isso porque Blake tinha usado aquele biômetro nela antes e foi sinalizado que ela tinha se tornado fértil novamente. Após ajudar os rebeldes a escapar através de um barco, Blake decide ficar para trás. Ela vai até onde Gibson estava com sua família. Ele tentava enviar o sinal para Kepler quando Blake se aproxima dele. Gibson segura Neil e pede para ela não atirar, pois Neil é seu meio-irmão. Acontece que Neil nasceu na Terra, e ele era o filho do pai de Blake, que tinha se apaixonado pela mãe de Neil. Gibson atira na mãe de Neil para mostrar que estava falando sério. Isso faz com que Blake largue a arma. E assim que o homem envia o sinal para Kepler, Blake o ataca jogando-o na água. Ela o afoga, mas acaba não conseguindo sair da água. Porém, antes que se afogue também, Narvik encontra Blake e atrás de volta para o barco. Após receber os cuidados necessários, Blake volta a respirar normalmente. No final do filme, tanto Blake quanto seu pai estão vivos. As pessoas sentem-se prontas para recomeçar a civilização humana, dando início a um novo futuro para a espécie. Bom, assim acaba o filme. Me digam o que acharam da história, deixem o like e se inscrevam no canal se ainda não tiverem feito isso, porque ajuda demais. Bom, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!